Eu creio, Jesus, que a Tua presença santa está em mim operando e me abençoando para a Tua glória, em nome de Jesus. E vamos aplaudir o Senhor bem forte. Oh, glória! Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos, pode se sentar no nome de Jesus. Que bom tê-los aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e poder nos envolver na presença do Senhor e ser mais abençoados por Ele, amém? Já tivemos hoje 3 cultos abençoados e a mensagem está falando muito ao nosso coração e creio que Deus há de iluminar você também, para você despertar como eu tenho que despertar e temos que despertar para servir a Deus. Meus irmãos, nós temos que ver como temos vivido a nossa vida. Nós vamos aprender hoje em Filipenses capítulo 1, versículo 21, o Paulo dizendo aos irmãos de Filipe que o viver para ele é Cristo. Abra em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Na nossa mensagem inicial. Vamos começar aqui, depois nós vamos nos embrenhar nas santas letras, para deixar o Espírito Santo nos conduzir sobre a palavra de Deus e nos mostrar, pessoal, que nós precisamos para agradar o Senhor e sermos abençoados. Então aqui Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 21, nós vamos aprender o que é viver, pessoal. Hoje para nós, o que é viver? Viver para o Paulo era Cristo, e para nós, o que é viver hoje? O que é viver hoje na presença de Deus? Como nós vivemos hoje? Viver para mim hoje é ganhar dinheiro. Não, viver para nós tem que ser Cristo, pessoal. Tem que ser viver de acordo com a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 21 de Filipenses, pessoal. Diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Vamos ler juntos, pessoal? Porque para mim o viver é o quê? Cristo. E o morrer é ganho. Nós temos que analisar o que é viver para a gente hoje. Depois que assumimos a fé, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, passamos pelo batismo das águas, o que é viver para nós? Nós temos que analisar o que é viver, o que é vida para você. Tem gente que ainda não entendeu que hoje nós temos que viver para Cristo, quer dizer, viver de acordo com a palavra, quer dizer, nos engajar nas coisas de Deus, viver para o Senhor, porque a vida, nós já vivemos outrora do nosso jeito, já vivemos da nossa maneira. Hoje o nosso viver tem que ser Cristo. O Paulo falou, viver para mim é Cristo. E eu te pergunto, você responde para você, o que é viver para você? Ah, pastor, viver para mim é curtir a vida, é balada, é noitada, é viajar para lá, para cá, é curtir a vida. Meu irmão, não. Nós temos que entender que viver hoje é Cristo. Hoje a nossa vida é outra. Não que é pecado a gente viajar, não que seja pecado ir para a praia, não que é pecado você fazer uma viagem internacional, nada disso. Mas a nossa vida não se consiste mais nisso, nessas coisas aqui. A Bíblia fala que nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. A nossa verdadeira morada é o céu e nós temos que trabalhar para nos manter firmes. Temos que trabalhar para nos dedicar, para permanecer na presença de Deus, porque muitas são as coisas que tentam nos tirar da presença do Senhor. Muitas são as coisas que tentam, pessoal, nos fascinar. A vida fascina, tem muita coisa nesse mundo que fascina. As riquezas fascinam, o glamour fascina, os aplausos dos homens fascinam. E se você não se cuidar, você acaba se afastando de Deus. Mas o Paulo, ele diz, o viver para mim é Cristo. Você tem que tomar cuidado com isso, porque os Gálatas, o Paulo chama a atenção dele. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade, na qual Cristo já foi apresentado a vós como crucificado? Os Gálatas estavam se fascinando. Tem gente que vira a cabeça, pessoal. Tem gente que vira a cabeça por vaidade. A pessoa, às vezes a pessoa está chegando a uma idade, me perdoe as irmãs, mas os irmãos também, às vezes ela quer sentir uma mocinha, aí fica naquela vaidade, não, quer competir com as outras, não, a vaidade agora, não, eu quero me preparar, eu quero ficar bem para catar as gatinhas. Não, viver para a gente não é mais isso não, pessoal. Nosso viver hoje é para Cristo. Nós temos que nos dedicar. Hoje, como pessoas de Deus, nós temos que pensar nas almas. Jesus, ele falou que quem ganha alma, sábio é. Meu irmão, temos que ganhar alma, temos que levar pessoas a Cristo, temos que libertar os perdidos, temos que levar as pessoas à salvação. A alma
Temos que fazer o que agrada o Senhor, nos engajar na obra. Há tanta coisa para fazer na igreja, há tanta coisa para fazer na obra de Deus, e às vezes falta material humano, falta pessoas para ajudar. Até eu estava falando para os irmãos hoje, tenho que pedir perdão para uma irmã aqui da igreja, que o marido dela faleceu e eu não dei a atenção que devia, não por maldade, né? Não foi com dolo, mas foi por causa devido à correria dos tantos compromissos, acabei deixando para lá. Acabei esquecendo de dar uma atenção maior. E eu peço até perdão para os irmãos, se um dia eu faltei com vocês, se eu deixei de cumprir algo, se eu deixei de dar atenção devida a você, mas eu sou uma pessoa só. Eu não sou onipresente, eu não sou todo-poderoso, ainda eu preciso dormir, descansar e comer. Deu para entender? Eu sinto frio, também sinto cansaço e às vezes me chateio. Então, que você me perdoe também se eu faltei com você. Eu tenho que pedir perdão para a irmã, conversar com ela. Verdade, mas por quê? Porque falta. Às vezes falta, a Bíblia fala, grande é a seara. Se preocupando, as pessoas estão vivendo uma vida como se não houvesse amanhã, como se não houvesse vida eterna e nem perdição eterna. Ao invés de viverem a vida para Cristo, ou viver para eles é Cristo, a vida para eles é outra coisa agora, é os seus interesses pessoais, somente pessoais. As pessoas estão pensando só em si e estão esquecendo da obra de Deus, estão esquecendo da vontade de Deus, porque Jesus disse, Pai, ele disse que, falando com o Pai, orando, Pai, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele disse, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mas você vê hoje as pessoas vivendo para si, vivendo para a sua vida, vivendo para os seus interesses, e esquecendo, pessoal, que hoje o nosso viver tem que ser Cristo. Então, guarde essa palavra. O Paulo falando, porque para mim, o viver é o quê? Cristo. E o morrer é o quê? Ganho. O Paulo está tão engajado com as coisas de Deus, mas tão vivendo para Deus, que para ele tanto fazia, pessoal. Se morresse, ele sabia para onde ele ia. Mas eu te pergunto, e você? E eu? Se hoje viesse, como diz a Bíblia, ô louco, se pedir a tua alma hoje, o que será de tudo que você tem preparado? Será que você também estaria nessa convicção? Pastor, se morrer hoje, para mim é ganho. E eu fecho o olho aqui e acordo no céu. Ou será que você vai ficar naquele impasse? Meu Deus, eu preciso me preparar mais. Eu estou em falta contigo. Ainda não fiz o que o Senhor gostaria que eu fizesse. Ainda não me dediquei como deveria de me dedicar às coisas do Senhor. Meu Deus, me dá mais um tempo. Tem muita gente que está até com medo da morte. Tem gente que você começa a falar de certos assuntos, exemplo, você fala do juiz eterno, do dia que nós estaremos diante do trono, tem gente que nem vem no culto. Eu lembro que eu fiz uma campanha no interior e fiz um trono branco, botei um trono branco, e comecei a pregar sobre o juiz eterno, o dia que o livro da vida vai ser aberto, cada um de nós seremos julgados segundo os nossos atos. E a gente, sumiu da igreja. Não queria nem ouvir daquele assunto com medo. Ao invés de estar ali para aprender, glória a Deus, Jesus, um dia eu vou estar diante do Senhor e vai trabalhar, de me dedicar. Era para a pessoa estar ficando feliz em saber que o dia que nós vamos estar diante do Senhor, mas tem gente que ficar com tanto medo que a pessoa não quer nem ouvir desse assunto, é porque a pessoa não está bem com Deus. Então, Paulo estava tão bem, mas tão envolvido, que viver para ele, não era mais viver, pessoal, essa vida aqui não, mas o viver para ele era a dedicação que ele tinha com o Senhor. E ele falou, viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é ganho. Nós temos que chegar nesse nível também, nós temos que nos dedicar mais, para Deus nos abençoar. Veja Atos capítulo 10, vamos avançar, versículo 38. Atos 10, 38, mas guarde essa palavra, Filipenses 1, 21, que diz, pois para mim o viver é o quê? Cristo. O que é viver para mim? O que é viver para você? Tem que ser Cristo. Aqui em Atos 10, 38, Jesus vivia para o Pai, e está escrito aqui, capítulo 10, versículo 38, acharam? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Meu irmão, Jesus aqui, o nosso Senhor, ele vivia para o Pai. O Paulo fala, o viver para mim é o quê? Cristo. Ele vivia para Cristo. E aqui Jesus vivia para o Pai, fazendo o quê? Fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo.
fazendo a obra de Deus, libertando as pessoas necessitadas. Isso deve ser a nossa preocupação como igreja. Para que existe uma igreja? Para que nós somos chamados? Para que somos templos do Espírito Santo? Para que Deus batizou a gente com o Espírito Santo? Só para a gente falar em mistérios? Falar em línguas estranhas? Para falar uns aos outros, eu falo mais, eu sou mais espiritual? Não é isso. Ele ungiu para nos capacitar para a obra dele, para fazer algo para ele. E nós temos que estar fazendo algo para Deus. Nós não podemos só nos beneficiar de Deus, ou só querer nos servir de Deus. Nós temos que deixar Deus nos usar também. Ser instrumento na mão dele. Querer ser usados por Deus. Querer ser dedicados a Deus. Ser instrumento na mão de Deus. Nós temos que hoje viver para o Senhor, para alcançar as pessoas, para alcançar os perdidos. Às vezes nós nos confundimos, mas nós temos que entender que somos membros do corpo de Cristo. Cada um de nós somos importantes na obra do Senhor. Ninguém quer um braço que não funciona. Ninguém quer uma mão. Deus também quer ter o corpo dele funcionando. Ele quer o é Cristo. E o morrer para a gente é ganho. E temos que trabalhar para isso. Porque Jesus falou sobre isso em Mateus 6,19. Veja. Olha o que Jesus falou a respeito da vida eterna. Da nossa vida depois dessa vida. Mateus 6, versículo 19. Viver para mim tem que ser Cristo. Capítulo 6, versículo 19 diz assim. Jesus dizendo, nosso Senhor. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Entenda, pessoal, hoje nós temos que estar agarinhando para o futuro, para a vida eterna. Jesus, ele falou que nós temos que trabalhar não para aquilo que perece, mas por aquilo que permanece para a vida eterna. Mas as pessoas, às vezes, hoje não estão vivendo mais para isso, para as coisas aqui. Estão esquecendo da vida eterna, que tem que trabalhar para a vida eterna. A Bíblia fala que quem ganha alma, sábio é, e ajunta tesouro para a vida eterna. Uma alma vale toda a riqueza desse mundo, uma alma. E eu pergunto, quantas almas nós temos ganhado? Quantas pessoas nós temos alcançado? Nós temos vivido para o Senhor ou temos vivido só para nós mesmos? Vivido para os nossos interesses, para os nossos ideais? Nós temos que observar. Hoje nós temos que ver para Cristo, porque já vivemos da nossa maneira, do nosso jeito, fazendo as coisas da nossa maneira, e hoje nós temos que viver para o Senhor, buscar direção. Orar a Deus, ler a Bíblia todo dia, nos consagrar, Deus me dirija, Deus me ensina, eu quero servir, eu quero ser servo, eu quero poder ser útil nas tuas mãos. Eu não quero só me servir, Deus, eu quero servir o Senhor. Eu quero ser instrumento. Eu sei que tem pessoas se perdendo, vidas se perdendo. Até estou contando hoje uma irmã, ela chama Cida, ela faz um trabalho no hospital. Toda semana ela vai no hospital pelo menos 2 vezes. Ela fez até um curso de capelão só para poder ajudar lá no hospital, quer dizer, visitar os doentes, orar para os doentes e levar pessoas a Cristo. E na sexta-feira ela mandou mensagem, pastor, deixa eu compartilhar minha alegria com o Senhor. Visitei um rapaz que estava com escolta policial. E começou a pregar, falou que ele chorou o tempo todo e acabou aceitando Jesus. Olha só a preocupação dela, levar as pessoas a Cristo. E ele vai na UTI neonatal, vai na UTI dos adultos, visita as pessoas nos quartos, fala do amor de Deus, prega para as mães que estão com filho lá na UTI neonatal. E quando ela sai de lá, sai com uma alegria, pessoal. Dentro dela um coração alegre de trabalho realizado para o Senhor. Como os discípulos, eles voltaram. Nós vamos ver os discípulos, quando eles foram pregar, expulsar demônios, Jesus mandou, eles voltaram com alegria, sentindo uma realização grande. É isso que nós precisamos fazer, viver para o Senhor. Ver que tem pessoas precisando da nossa ajuda, pessoas precisando ser salvas, pessoas precisando de uma palavra.
Pessoas precisam de alguém que ore, que saiba usar a fé, exercer a fé para expulsar o demônio de alguém. Quantas pessoas estão endemoniadas, pessoal, por aí afora? Pessoas pensando na morte, pessoas pensando em fazer uma loucura, pessoas que estão doentes, que o diabo está querendo ceifar a pessoa antes do tempo. E o que nós, como igreja, o que nós temos feito? O que nós temos feito para o Senhor? Nós temos vivido para o Senhor, vivido para nós mesmos. Trabalhai, Jesus falando aqui, voltando, nós junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Temos que trabalhar para o reino, sabendo que o nosso trabalho, como diz 1 Coríntios 15, 58, nosso trabalho no Senhor não é em vão, tem recompensa, aqui e eterna. Então nós temos que trabalhar, temos que nos engajar e temos que entender que hoje o viver para nós é o quê? Cristo. Nossa vida tem que ser para servir a Cristo, mais para nós. 2 Timóteo capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo 6, meus irmãos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Hoje vamos ler bastante a Bíblia. O Paulo aqui fala, pessoal, a respeito do trabalho dele no Senhor, e é tão bom você ter essa vida, viver para Cristo, cultivar essa intimidade com Deus, que você vai capítulo 18 de seguinte, falando entre eles lá, entre o Senhor e os anjos, você ocultarei eu de Abraão que eu faço? Aí Deus desce para falar com Abraão a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. E aí o Abraão intercede pelo seu sobrinho Ló, e aí Deus manda os anjos para salvar o Ló e a família de lá. Mas você vê que coisa bonita, o Senhor dizendo de Abraão, eu ocultarei algo a Abraão? Não vou ocultar, porque o Abraão foi chamado de amigo de Deus. Olha que coisa bonita, que comunhão que eles tinham. O Paulo também cultivou essa comunhão, viveu para o Senhor. A recompensa veio. Olha o que diz o versículo 6. Porque eu já estou sendo, 2 Timóteo 4,6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Meu irmão, o Paulo até sabia o dia que ele ia partir. Deus já tinha falado com ele que estava chegando o dia dele ir embora. Que comunhão bonita o Paulo tinha. A versão a Bíblia Viva, vou ler para você aqui, ó, preste atenção. A Bíblia Viva fala assim, no mesmo versículo, quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O Paulo vivia uma vida de derramar a vida dele para Deus como oferta. Quer dizer, o Paulo gastava a vida dele com o que, pessoal? Com as coisas de Deus, com a obra de Deus, se dedicando ao Senhor. Não era à toa que Deus falou para ele que o tempo da partida dele já estava próximo. A comunhão era tão grande que Deus está falando, Paulo, eu vou lhe trazer para o lar eterno, em outras palavras. Olha que coisa bonita. Já pensou você saber até o dia da sua partida? Ô fulano, assim como levei Enoque, vou te levar. Assim como trouxe Elias para o lar eterno, vou te trazer. E você chegar para a família, ao pessoal, vocês fiquem sabendo que daqui a um dia eu não vou estar mais entre vocês. Mas você não fala com tristeza, não, você fala com alegria, porque você sabe para onde você vai. Mas o que está acontecendo, pai? Você vai viajar? Não, você vai viajar? Não, eu vou para o céu. O Senhor já me disse que já está chegando os meus dias de partir. E olha, quando eu partir, não quero ver ninguém triste, quero ver vocês alegres. Pode até cantar uns corinhos de alegria no meu sepultamento, porque vai estar só o meu corpo lá, o meu espírito vai estar com o Senhor. Eu já vou estar na presença. Quando eu fechar os olhos aqui, eu vou abrir os olhos lá no lar eterno. Vai ser uma alegria muito grande para mim. Eu não vejo a hora de estar com o meu Senhor. Não vejo a hora de estar na presença dEle. Vou para um lugar onde não tem choro, não tem pranto, não tem sofrimento, não tem dor. E de repente você parte. E às vezes a pessoa fala, nossa, para que eles também fiquem lá é você, e nós vamos nos encontrar. Como um rapazinho, não sei se você chegou a ver esse vídeo, um rapazinho, se não me engano, da Turquia. O pai e a mãe eram pastores lá, os dois morreram no terremoto. E aí o rapazinho está lá, pessoal, orando a Deus, com lágrimas, chorando, acho com os familiares, tio, tia, não sei, e ele orando a Deus, Senhor, muito obrigado pelos meus pais,
foram servos de Deus, e hoje eu sei que eles estão aí com o Senhor, aí não tem tristeza, o Senhor livrou eles desse mundo tenebroso, mas daqui um dia eu vou estar aí também com eles eternamente. Olha a oração do garoto, 8, 10 anos, olha que coisa bonita, que consciência de vida eterna ele tinha, ele agradecendo a Deus pela vida dos pais, pelos pais ter sido pastores, ter sido fiéis, e agora estava com o Senhor, e ele falando, daqui um dia quem vai estar aí sou eu, e chorando, claro, perdeu os pais, mas não está com aquela tristeza, pessoal, com aquela revolta, mas glorificando a Deus. É assim que nós temos que viver, meus irmãos, servindo a Deus, mas tão envolvidos com Deus, que quando nós partimos daqui, a gente vem a deixar testemunho para aqueles que vão ficar, para que eles queiram também servir a Deus, e é bonito, porque o Paulo fala mais, veja, a minha parte está próxima e fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Que bonito. O Paulo chegou no final da vida, firme, dedicado a Deus, dizendo, combati o quê? O bom combate, terminei, a minha carreira e guardei o quê? A fé. Agora eu estou indo para receber a coroa da vida. Meu irmão, é isso. Guarde essa palavra. O que é viver para mim? O que é viver para você? Faça uma análise do que é a vida para você. Se a sua vida ainda está apegada a esse mundo aqui, comece a reconsiderar. Comece a pensar nessas palavras que Deus está dando para a gente. É um despertar para nós. Se a nossa vida está presa aqui, coitado de nós temos que estar presos no Senhor. Leia Eclesiastes, você vai ver o Salomão, o homem mais rico do mundo, falando a respeito das coisas que ele começou a conquistar e fazer. Você vê ele falando que construiu um jardim para ele, construiu um jardim, construiu. Depois vai e adquire, pessoal, músicos para tocar ele. Imagina você com uma orquestra. Me toque agora a nona de Beethoven. E o pessoal tocando lá as músicas lá para você, você ouvindo, meu servo, traga isso, traga aquilo. Porque ele conquistou servo, conquistou tudo. A Bíblia diz que no tempo de Salomão, prata era igual pedra, achada na rua, de tanta prata que tinha. Ouro, quanto ouro não conquistou? Mas depois você vê ele escrevendo que era tudo vaidade. E a aflição de quê? De espírito, falta de Deus, falta de comunhão. A pessoa, quando não tem comunhão com Deus, ela fica procurando, pessoal, preencher o coração com coisas fúteis. Ele acha que ter uma casa na praia, não que seja errado, vai suprir as necessidades, que ele vai se alegrar. Mas depois que conquistar a casa na praia, vai ver que aquilo é fútil, vai passar aquele frenesi daquela conquista, e depois vai ficar, puxa, isso daqui não me preenche. Vai querer comprar uma casa no campo, tudo bem, pode ter uma casa no campo, mas vai ver que isso não vai preencher o coração. Não, quando eu trocar de carro, quando eu me formar, quando eu conquistar esse trabalho, quando eu ganhar mais, eu vou me realizar. Não vai. Porque a realização do homem não está nessas coisas. O Salomão, o homem mais rico, falou que tudo era vaidade e também aflição de espírito. Está faltando Deus, comunhão com Deus. Tudo isso ele provou. Todas as coisas boas da vida ele provou, mas viu que tudo aquilo era vaidade. Por isso que nós temos que nos conscientizar que hoje viver para nós tem que ser Cristo, vida com Deus, vida íntima, servir, trabalhar, dividir com as pessoas Cristo. Estava falando para os irmãos, nos Estados Unidos tem uma semana no ano que eles procuram essas instituições de caridade, esses lugares onde eles podem servir como voluntários, e a cidade toda faz isso. Eles servem uma semana inteira sem ganhar um tostão. Ajuda as pessoas, corta a grama do vizinho, pinta a casa não sei de quem, ajuda quem está... Uma semana toda eles se dedicam simplesmente a fazer algo para os outros. Simplesmente pelo prazer de servir. É uma semana toda sem ganhar um centavo. Isso já é cultural, já é dele já. E às vezes não é o nosso caso. Não é o nosso caso, mesmo sendo de Deus, ainda não temos essa disposição de querer servir, de querer atender. Falei, quantos grupos a igreja não podia ter? Não podia ter um grupo, pessoal, só para atender pessoas que perderam um ente querido? Podia, porque precisa. Não é verdade? Precisa. Nós temos uma pastora, até ore por ela. Ela perdeu num ano, ela perdeu o marido, perdeu o pai, a mãe e perdeu agora o marido. Olha que luta. Em um ano. Olha que dor, que luta. Você acha que é fácil? Não é.
Os super-homens. E as pastoras não são mulheres maravilhas. São pessoas que têm sentimento, que sentem também. Olha que luta. Nós precisamos ter grupos na igreja para atender, para ir fazer visita, né, para ir para hospitais, como tem a irmã Cida que vai. Quantas pessoas passam por uma cirurgia ou estão hospitalizados, passando uma luta. E é bom quando tem alguém para ir lá fazer uma visita. Ô, irmão, estou aqui em nome de Jesus, o pastor não pôde ir, mas eu sou da equipe dele, estou aqui para fazer uma oração para o irmão, estou aqui para saber como o irmão está precisando de alguma coisa? O irmão está precisando de algo? Ah, estou precisando sim e tal. E aí pegar e poder ajudar aquela pessoa. Meu irmão, isso vai nos ajudar, isso vai nos enriquecer, isso vai nos abençoar. Diga glória a Deus. Mas vamos para Marcos capítulo 8. Se a gente quer fazer o que Deus deseja, temos que começar, pessoal, a abrir mão de algumas coisas. Capítulo 8 de Marcos, Jesus falou sobre isso. Versículo 34. Marcos 8, 34. Amém, Jesus? E diz aqui, e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, o que deve fazer? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria um homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Eu falei, para seguir a Jesus, nós temos que ter o que conosco? Renúncia. Abrir mão, principalmente das nossas vontades, para fazer a vontade de quem, pessoal? Viver para mim é o quê? É Cristo. Então, viver para o Senhor, viver para a vontade dele, não para a minha. Principalmente as vontades da carne. Eu falei, se você não tiver propósito com Deus de orar todo dia, se você não aprender a renunciar à sua vontade, fazer a vontade de Deus, você não consegue permanecer diante do Senhor. Você não consegue. Eu falei, quantas vezes eu tenho um propósito com Deus? Todos os dias, 5 da manhã, eu estou de pé. Mas eu já caí na bobeira e falar, Deus, hoje eu vou orar deitado. Não ora. Você dorme. Principalmente aqueles dias frios. Já viu aqueles dias frios? Que você está meio cansado, meio baqueado, porque a semana foi tensa, aí você vai, não, Deus, eu vou orar aqui, mas não ora, irmão, dorme, por experiência própria. Eu aprendi, todo dia, aprendi com o missionário fala, é preguiçosa, irmão. Às vezes você dorme 10 horas, mas se deixar, você dorme 12, 14, tem gente que vira 24 horas dormindo, parece um urso, ele inverna, ele não dorme, ele inverna. Tem gente que é assim. E parece que quanto mais você dorme, mais você quer dormir. Você não nega a si mesmo para fazer a vontade de Deus, você não permanece. Tem que aprender a negar a si mesmo, negar a vontade humana, negar principalmente os prazeres, pessoal, que às vezes é contra a vontade do Pai. Às vezes você tem que aprender a fazer jejum, jejuar mesmo. Tem caso você tem que jejuar para vencer a você mesmo, para dominar a sua carne. Porque tem gente que a natureza humana dele só quer comer, 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 e tem que vencer. Às vezes tem que fazer um plano. Não, Deus, eu vou vencer essa vontade. Eu posso gostar muito de pudim, mas não vou comer mais pudim durante um mês. Exemplo, fazer um jejum de pudim. Eu não vivo sem café. Não, vive sem, você não vive sem Jesus. Às vezes tem que fazer um jejum. Tem que começar a quebrar a carne, vencer a carne. Porque se você não aprender a negar a si mesmo, você não consegue fazer a vontade de Deus, irmão. Jesus, ele falou, desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E às vezes você tem que fazer. Às vezes tem que vencer a si mesmo, vencer a sua vontade, vencer a sua maneira de ser. Me perdoe, às vezes tem gente que é muito estúpida, às vezes tem que vencer isso. Não posso ser essa pessoa. Estúpido, grosso com as pessoas, falo com aspereza, machuca. Não, tem que mudar. Eu tenho que mudar, tenho que mudar. Eu tenho que aprender com Jesus que é manso e humilde de coração. Eu vou vencer isso. E às vezes você entra num propósito, entra numa consagração, não, eu vou negar a mim mesmo, eu vou, vou encher a boca d'água, quando tiver com vontade de falar muitas bobeiras, vou encher a boca d'água e não vou engolir, vou ficar aqui. Mas o que você tem? Eu vou vencer, às vezes tem que fazer, é verdade, tem que lutar.
contra isso. Às vezes você não está vendo, mas é necessário negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Qual que é a sua missão? Qual a missão que Deus tem para você? Você tem que cumprir ela. A cruz aqui é a nossa missão. Todo mundo tem uma missão diante do Senhor. Todo mundo tem uma missão, uma responsabilidade diante do reino de Deus. Todo mundo tem, sem exceção. Você olhar a Bíblia, você vai ver os irmãos trabalhando, a igreja trabalhando. Paulo falando em Efésios que todo o corpo, bem ajustado, com a justa operação de cada parte, porque tem pessoas que fogem, estão com o espírito de Jonas, estão fugindo à responsabilidade, sabe o que tem que fazer, mas não estão fazendo. Temos que despertar, temos que negar os nossos interesses para fazer as do Senhor. E o que mais, pessoal? Vamos ler agora o Salmo 122, um bom indicativo se nós estamos vivendo mesmo para Cristo, porque eu viver para mim é o quê? Cristo. Um bom indicativo para ver se eu estou servindo o Senhor mesmo, se eu viver para mim é Cristo. Amém? Olha o que diz, Salmo 122, versículo 1. O que diz na sua Bíblia? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso aqui é um bom indicativo para ver se a gente vive para o Senhor. Você se alegra quando vem para a igreja? Responda para você, não precisa balançar a cabeça, não precisa fazer nenhum gesto, não. Responda para você. Se você tem a alegria de vir à casa do Senhor, tem que ter. É um bom indicativo para ver se o viver para você é Cristo. Não, domingo eu não perco. Não, quarta-feira eu não perco. Sexta-feira eu não deixo ir na igreja. Me perdoe falar, mas às vezes eu fico triste na quarta-feira. Quanta gente deixa de orar pela família? Quantas pessoas deixam de buscar pela família? E de repente, pessoal, vem uma ação maligna, aí o diabo entra na família. Aí começam os problemas, começam as dificuldades, começam as guerras. E tem gente que só busca a Deus quando a guerra vem. Não está buscando a Deus. Não tem aquele prazer de vir na casa. Não, eu vou quarta-feira, eu tenho que aprender sobre a família. Eu tenho que edificar a minha família. Eu tenho que buscar pela minha família. Porque hoje pode estar tudo bem. Mas e amanhã? O demônio trabalha 24 horas por dia, tentando destruir a família, tentando destruir relacionamentos, tentando entrar na vida de algum ente querido, e nós temos que estar zelando por eles. Nós temos que zelar por nós e por eles, porque a Bíblia fala, aquele que está de o que é? É Deus que buscar. Porque às vezes vem o espírito da enfermidade, vem o espírito da perturbação, vem o espírito maligno e age. Eu lembro daquela senhora que foi até Jesus, falou, vá na minha casa, Senhor, minha filha está violentamente endemoniada. Olha que coisa. O espírito entrou e a coisa estava feia. E tem pessoas que às vezes têm membros em casa da família que quebra tudo, dá uns 5 minutos, a pessoa arrebenta tudo. Já viu esses casos? A pessoa está bem, de repente muda o humor, fecha a cara, muda a feição, daqui a pouco sai quebrando tudo. O que é isso? É demônio. E às vezes as pessoas, por não zelar, o bicho vai trabalhando, vai agindo, quando a pessoa vê, a coisa está feia. Então nós temos, pessoal, que pegar esse indicativo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de quem? Do Senhor. Não, eu tenho que me alegrar. Hoje é dia de culto, hoje é dia de buscar Deus, hoje é sexta-feira, hoje é segunda-feira, dia de prosperidade, vou na igreja, vou buscar o Senhor. Tem que ter essa alegria. Não é alegria só, não vejo a hora de chegar a semana que vem, marquei aquela viagem, olha, eu vou viajar. Não que seja errado, não que não possa alegrar, mas a alegria da viagem não pode ser maior do que vir para a igreja. Não pode. Eu falo, às vezes a pessoa vai viajar para a praia, às vezes, vamos supor, do sábado, sei lá, uma sexta para o sábado, a pessoa nem dorme direito, fica olhando o relógio, será que eu vou perder hora? Vou perder hora? E para vir para a igreja? Dorme que perde hora. Não é assim? Não, hoje eu vou 8 horas na igreja, 8 horas eu vou estar lá, 8 horas, não, eu vou 7h15, porque o pastor começa às 7h15 na oração, 7h15 eu vou estar lá, só se for 15 para meio-dia, porque 7h15 não chega aqui não. Por quê? Porque não tem o mesmo interesse, não tem esse prazer ainda.
mas temos que ter. Isso é um indicativo para ver se viver para nós é Cristo. Tem que ter isso no coração. Mas, pessoal, vamos ali para Lucas 10, 17, depois nós voltar para os Salmos e vamos orar. Lucas capítulo 10. Olha os discípulos do Senhor. Olha como eles viviam, pessoal, fazendo a obra, se dedicando a Deus. E como eles viviam. Lucas 10, 17. Aqui já não era mais 12, já eram 70 discípulos. Já tinha o Mateus, que tinha sido abandonado tudo, deixou a 70, leia você, com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Eles estavam se alegrando com o quê, pessoal? Com a obra de Deus, em libertar as pessoas. Lembra que o Paulo falou? O viver para mim é o quê? Cristo. E todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Os discípulos pegaram a lição. O que era viver para os discípulos agora? Para o Pedro não era mais pesca. Para o Pedro agora era ganhar almas. Lembra que Jesus falou quando ele teve a pesca maravilhosa, os 153 grandes peixes? Quando ele teve sucesso na pesca, o Senhor falou: não, agora você vai deixar a rede e você vai ser ganhador de almas. Você vai pescar homens. O Pedro largou tudo, pessoal, e foi servir Jesus. E foi se dedicar. E foi fazer a vontade do Pai. E aí, agora estão tendo, pessoal, um resultado da vida. E até falaram: Senhor, nós que deixamos tudo. E Jesus falou: não tem a quem tenha deixado tudo, pai, mãe, esposa, filho, terras por amor de mim, é que não receba 100 vezes mais nessa vida e a vida eterna. A vida eterna. Então você vê, os discípulos agora estavam vivendo para quem? Para Deus. O que eles estavam fazendo? Expulsando o demônio, curando os enfermos, com aquela alegria, pessoal. Meu irmão, tem muita gente que só vai se realizar na vida quando você estiver fazendo a vontade do Pai, engajado no que Deus te falou. Enquanto isso, não vai ter essa alegria, que é uma alegria eterna, não é alegria passageira, que você conquista uma coisa, puxa vida, estou realizado, puxa, Deus é bom, mas depois passa. Essa alegria aqui não passa, essa alegria se mantém com você, ela anda com você, é uma alegria eterna, é uma alegria que pode estar o tempo que for, você pode ter dinheiro no bolso ou não ter, você está alegre. Você tem alegria. Mas por que você é assim? Porque eu tenho a alegria da salvação, a alegria eterna, que Deus está comigo, porque eu estou fazendo o que Deus me mandou. Aí eu sinto-me realizado, eu sinto paz no coração, eu sinto prazer pela vida, independente do que eu tenho ou deixo de ter. Lembra João Batista? O João Batista, ele se vestiu com o quê, pessoal? Com pelos. Né? A roupa dele era uma roupa bem simples. O pessoal até achava o João Batista meio doido, meio fanático, meio malucão, meio maluco, porque ele vestia aquela roupa e comia gafanhoto. E o homem era feliz, pregava Jesus e batizava um monte de gente. Vinha produzir frutos de arrependimento, dava dura no povo. Mas você vê o João Batista feliz, pessoal, com a vida que ele tinha, mesmo com a simplicidade da vida que ele tinha, com o que ele vestia, o que ele comia, ele era feliz. E tem gente que tem tudo, não tem felicidade. Tem muito mais que o João Batista, não tem felicidade. João Batista andava a pé, você tem o seu carrinho ainda, e mesmo assim ainda reclama. Olha o desgrama, vive reclamando da vida. Não, meu irmãozinho, a alegria está em fazer a vontade de Deus. Terminando, vamos para o Salmo 27. Quando a nossa vida é viver para Deus, pessoal, é até diferente as nossas orações. Salmos 27, versículo 4. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E quando a nossa vida é viver para Cristo, viver é Cristo, até as orações mudam. Diz assim, o versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, Davi dizendo, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha, até as orações mudam. Quando a pessoa vive para Deus, até as orações mudam. Qual que é o prazer? Qual que era o prazer do salmista, pessoal? Viver na casa de Deus. Quando a pessoa vive para Deus, ela tem para quer morar. E às vezes você vê pessoas no primeiro amor, você fala assim, a pessoa parece até meio doida. Se você falar, irmão, vou te dar
o estacionamento da igreja para você morar. Tem gente que vem morar no estacionamento da igreja, traz o colchonete e dorme lá. De tanto a pessoa está tão assim, com aquele amor pelas coisas de Deus, que até morar na igreja quer. Pastor, não tem um cantinho para mim na igreja, eu não gosto tanto de vir na igreja. E deveria ser assim sempre, pessoal. Esse deveria ser o nosso prazer, esse deveria ser o nosso pedido para Deus. Senhor, nunca me deixe desviar da sua presença, nunca me deixe sair. Porque eu sei o que é o mundo, eu sei que é uma vida sem Deus, é uma vida de derrota, de sofrimento, de problemas. E eu não quero mais essa vida, eu quero viver para o Senhor todos os dias da minha vida. Então o prazer do salmista será estar na casa de Deus. Para quê? Para contemplar a formosura dele. Eu falei, a irmã Maria José foi curada esses dias. Problema na audição, 10 anos. Ela aparelho, botava aparelho, tirava aparelho, botava. Quando ela percebeu que Jesus curou, porque ela agiu a fé, quando ela percebeu, as lágrimas começaram a vir e começou a chorar. Pastor, você não sabe como eu sofri, você não sabe como eu sofri esses anos. E começou a contar que às vezes ia no médico, essa questão do Covid, aquele negócio de acrílico, o médico falava, não ouvia nada, doutor, não estou ouvindo nada. E aí a filha dela falou, mãe, quando só não ouvir, ela balança a cabeça e concorda. Ela falou, pastor, mesmo com o aparelho, eu só conseguia perceber o que a pessoa estava falando lendo os lábios, mesmo com o aparelho auditivo. Então era uma luta para ela, muito triste. Quando a pessoa virava o rosto, estava conversando, ela já não sabia mais o que a pessoa estava falando. E ela sentia muito por isso. Aí ela começou a contar o testemunho, aí eu chamei ela no altar, pedi para ela ficar ali, aí eu fiquei um pouco mais atrás, como é o nome da senhora, contou, como é o nome dos seus, tem filho, tem, casada, não, sou divorciada, e quantos filhos, aí falou a idade dos filhos, aí ela estava ouvindo. Mas foi uma choradeira que ela dobrou o joelho aqui e começou a chorar com gratidão a Deus. E aquilo, pessoal, moveu todos nós, porque nós contemplamos a formosura de Deus. Não teve um que não chorou, que não se emocionou. O que nós vimos? A formosura de Deus no nosso meio. Nosso Deus curando. E isso precisa acontecer. Nós temos que buscar, pessoal, ter essa gana de vir à casa de Deus, ter esse prazer de estar na casa de Deus, de querer ir. O capeta lá e bagunçando. Não temos essa vida, não é para a gente mais não. Vida de bebedeira, de prostituição, essa vida Jesus já nos livrou. Isso não é nossa vida mais. E você tem até que fazer mal para a gente. Tiver uma coisa dessa, você tem até misericórdia desse povo. Então não está condenando ninguém, mas é misericórdia porque eles estão em trevas. Nós viemos para a luz e nós temos que ter prazer na presença do Senhor. Diga a glória a Deus. Vamos orar, pessoal, que Deus fale mais do seu coração. Amém? Deus é bom. Coloque essa palavra no coração. Pois para mim o viver é o quê? Cristo. E o morrer é ganho. Morrer é lucro. É ou não é verdade? Quem é que está com Jesus parte daqui para a glória. E que Deus abençoe você. Feche os olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essas palavras, por esse recado, por essa orientação, por essa luz, Pai, que veio iluminar as nossas trevas. Obrigado, Senhor, por estar tratando conosco e nos despertando, Pai, para que nenhum de nós venhamos nos perder nessa caminhada, para que possamos ser firmes como Paulo, que disse, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E agora está preparada para mim a coroa da vida, qual o justo juiz me entregará naquele dia, não só para mim, mas para todos aqueles que o amarem, Senhor. E não é à toa que ele chegou até o fim. Meu Deus, o viver para Paulo era Cristo. E o que é viver para nós, Pai? O que é viver para nós? Qual o prazer pela vida? Nosso prazer tem que ser o Senhor. Nós não temos que ter prazer só nas coisas dessa vida, não. O diabo tentou enganar Jesus, Pai, quando ele levou ele lá para aquele alto monte, mostrou todo o mundo e toda a glória deste mundo. Eu creio que o diabo mostrou para Jesus as riquezas, mostrou as coisas imorais, sujas, mostrou o glamour pela vida, o dinheiro que a riqueza pode conquistar, talvez viagens, talvez coisas grandiosas, e Jesus rejeitou tudo aquilo, Pai, porque não era viver para Jesus, não era aquilo. Viver para Jesus era fazer a tua vontade. Ele disse, Pai, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a tua vontade. O viver para Jesus era servir o Pai.
era fazer a vontade do Pai. E não é à toa, meu Deus, que ele venceu. Se nós queremos andar na tua presença, temos que pegar as boas orientações da tua palavra. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É assim que temos que viver, Pai. A vida com o Senhor é renúncia, renúncia das coisas erradas, renúncia, meu Deus, das coisas dessa vida. O Senhor diz que temos que ajuntar tesouros no Ajuda-nos a trabalhar, ajuda-nos a servir, ajuda-nos a nos dedicar ao Senhor, ajuda-nos a ser uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa. Meu Deus, ajuda-nos a andar fazendo bem, e o andar fazendo bem, meu Deus, para o Senhor, é curar todos os oprimidos do diabo, é libertar as pessoas que estão em trevas, é ajudar aqueles, Pai, que estão se perdendo a alcançar a salvação, é arrebatar alguns, meu Deus, o fogo eterno. Isso deve ser a nossa vida, Pai. Então nos ajude, Senhor, nos ajude a não ser como Jonas, que estava fugindo da missão, que não estava querendo fazer a sua vontade. Não, Pai, que nós não venhamos viver egoístamente, meu Deus, sendo egoístas, pensando só no nosso bem-estar, enquanto há pessoas, multidões, milhares de pessoas estão se perdendo. Oh Deus amado, desperta. Deus, ajuda-nos, levanta-nos, abençoa-nos, coloca dentro de nós o prazer de te servir, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos dedicados como os discípulos, abrindo mão de tudo que tem nos atrapalhado, Pai, de servir o Senhor. Ah, Deus, nesses tempos de internet, quanto tempo perdemos com coisas fúteis, Pai. E, meu Deus, enquanto as pessoas precisando de nós, precisando, meu Deus, de uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra que vem dos céus, quanto não estão precisando de uma oração, quanto não estão precisando ser libertos do poder das trevas. Pai, ajuda-nos e usa-nos, Pai. Toma a nossa vida em tuas mãos, faça de nós um instrumento em tuas mãos e abençoa-nos, Pai. Queremos ser uma bênção em tuas mãos, queremos ser usados por ti, queremos viver para o Senhor, porque assim receberemos, Pai, não só recompensas aqui, mas a recompensa eterna, como os discípulos, Pai, que abriram mão de tudo para servir o Senhor e perguntaram: Senhor, e nós que abrimos mão de tudo? Jesus disse: não tem alguém que tenha aberto mão de tudo, tenha deixado tudo, que não venha receber mais, 100 vezes mais. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, sonda o nosso coração, Pai, conhece o nosso íntimo, limpa-nos completamente de tudo que está nos atrapalhando e perdoa-nos, ó Pai, se temos somente, meu Deus, nos servido do Senhor e não temos lhe servido como o Senhor deseja. Perdoa-nos e ajuda-nos a andar na Tua presença hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus, aleluias. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me, Pai. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então peça para Ele: usa-me, Senhor, usa-me. Diga para Ele: usa-me, aleluias. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Viva o que você está cantando. Quebranta o meu coração. Transforma-me, Pai. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Levante as mãos. Noite como ponte sobre as águas, como flecha que acende. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Cante para Ele, usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me. Sonda-me, sonda-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Aleluias, oh aleluias. Usa-me, Pai, aleluias. Toma nossas vidas, Senhor, aleluias. Enche o nosso coração, Senhor, aleluias. Xarabai, xarabaturianda, rabassuricanda, rabatalabai, xerebaturianda, rabatalabai. Vai nos enchendo, Pai. Vai enchendo este povo, Senhor. Vai batizando com o Espírito Santo quem é batizado, Pai. Quem já é batizado vai renovando no Teu Espírito. Vai enchendo este povo do desejo de Te servir, Pai. Oh, que as nossas vidas sejam viver para Cristo, seja fazer a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Seja colocar a mão no arado, Senhor, e não olhar para o lado nem para trás. Oh, meu Deus querido, grande é a seara, poucos são ceifeiros, mas eu creio que o Senhor da seara está levantando novos ceifeiros, Pai. Está trabalhando entre nós, está chamando pessoas para a obra do Senhor, pessoas que vão respirar, meu Deus, o Teu querer, que farão o Teu querer enquanto viver, Senhor querido, e serão grandemente recompensados, não só nessa vida, mas a vida eterna, aleluias. Oh, ribassurianda, rabaturicanta, oh, xarabaturianda, rabatalabai, oh, sarabassurianda, rabaturicanto, ribaserecanta, oh, xarabaturianda, rebabaturianda, rabatalabai. Vai chamando o Espírito Santo, vai chamando
levantando, Deus querido, vai levantando este povo, Deus amado, vai incendiando os corações, Deus querido, vai colocando o desejo de te servir, Senhor, e não somente se servir de ti, Senhor, queremos servir ao Senhor. Arabaturianda, rabaturica. Pelo trabalho que o Senhor está realizando em cada um de nós, Pai. Oh, estamos aqui nos entregando. Oh, meu Deus, que a partir de hoje o nosso viver seja Cristo, Pai. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, pela obra que o Senhor está realizando em nossas vidas, Pai. E você que crê, levante as mãos e diga obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor está realizando na minha vida, em nome de Jesus. E vamos aplaudir a Ele. Oh, glória! Louvado seja o Senhor, bendito seja o nome de Jesus. Pode sentar, queridos, no nome de Cristo. Toma posse da bênção agora. Espero que domingo que vem você esteja firme na presença de Deus, mas não só domingo, né? Quarta-feira tem reunião do quê? Da família. E sexta-feira, pessoal, a libertação com a imposição de mãos, tá? Bênção também. E domingo estando na presença de Deus, buscando mais dele. Quem busca o Senhor não tem falta de nada. Então vamos buscar o nosso Deus, que Deus tem muito para nos dar. Amém? Tem muito para realizar no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. E quem está acompanhando a gente também está convidado, está quarta-feira conosco, 9 da manhã, é a Igreja de Joelhos e a Família de Pé, 2 da tarde, 7h30 da noite. Estaremos aqui em 3 grandes reuniões para estar clamando pela família, buscando a Deus mesmo. Temos a capacidade de Deus para usar, para abençoar. Nós não podemos deixar de orar pela nossa família. Temos que orar todo dia. E, pessoal, que um dos nossos morra sem Jesus. Temos que orar. Temos que buscar. Ah, pastor, meu filho vem, minha filha vem, mas já batizou? Não. Já é cheio do Espírito Santo? Também não. Então, temos que buscar por eles, até que tudo isso aconteça. Deu para entender? Temos que estar buscando o cumprimento da promessa, orando nesse propósito. Orando sem cessar, pessoal. É oração contínua. Eu até explico. Você contrata alguém para construir uma casa para você, um empreiteiro, sei lá, você pergunta, quanto tempo você demora para construir a casa? 3 meses a casa já está com laje, vai estar rebocada, vai estar tudo. Depois só vai faltar acabamento. Mas o cara só vem uma vez na semana. Duvido que ele faz em 3 meses. Não vai conseguir fazer, vai demorar muito mais aquela obra. É como a gente na oração. Se a gente ora pouco pela nossa família, então vai demorar mais tempo para que a obra seja concluída. Temos que estar ali, constante, orando constante, lutando mesmo, quebrando o poder do demônio. Então, quarta-feira, 9, 12, 7h30, reunião da família. Quem quiser, venha de pé de noite, tem estacionamento da igreja, tem escolinha para as crianças à noite, venha que vai ser bênção. Na sexta, vai ter uma grande libertação com a imposição de mãos. Ele falou, imporão as mãos sobre os enfermos, curarão. O domingo não é do Senhor? Então, o domingo é de estar na casa do Pai, é imperdível mesmo. E nós estamos no propósito também, lavando as vestes no sangue do Cordeiro. Para quê? Para Deus limpar a tua vida de todo mal. É um ato de fé, porque em Apocalipse fala que eles venceram a tribulação lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. É pedindo para Deus, Deus limpa, tira qualquer pecado. Se tem vício, Deus limpa-me desse vício. Se tem alguma inclinação para Deus, não quero ter isso na minha vida, e Deus vai fazer na obra. E quando você menos esperar, sua vida está completamente abençoada. Amém? Então, domingo é 8, 10, 15 e 18. 4 cursos no domingo para quem quer vencer. Amém? É lavando a roupa na veste do Cordeiro, ou a pessoa deixa a roupa secar e aí veste a roupa para dormir durante a semana. Depois, na outra semana, traz de novo a roupa para lavar. Vai ser assim, Deus vai abençoar. Vamos abençoar o copo d'água, pessoal, para quem está em casa ficar com a bênção também.
do copo d'água, tem pessoas que esperam pela a bênção do copo d'água. Você que trouxe o seu, segura na mão a garrafa, creia. Jesus, muito obrigado. Estamos na tua presença, abençoando o copo d'água, pedindo nele a virtude, o poder de Êxodo 23, 25. O Senhor prometeu abençoar nosso pão e nossa água e tirar do nosso meio as enfermidades. E assim cremos, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Diria o Senhor e não faria, falaria o Senhor e não cumpriria. Cremos, Pai, que nesse momento estamos invocando a bênção, o Senhor está dando, que essa água seja o seu poder entre nós, operando milagres, sinais, prodígios, maravilha, curando a todas as pessoas que participarem dele, para a tua glória. E você que crê, diga graças a Deus. Pode beber da água. Glória a Deus. Pessoal de casa, nós vamos ficando quarta-feira no nome de Jesus. Louvado seja Deus.